O Corinthians tem problema sério hoje. E não é só empate, não. Tem coisa acontecendo dentro desse time que começa a preocupar de verdade. E o pior, quase ninguém tá falando sobre isso como deveria, fiel. Porque isso não muda agora. Lá na frente pode complicar muito a nossa temporada. Então fica comigo até o final desse vídeo, fiel. Porque tem um ponto aqui que pode definir o rumo do nosso Coringão nesse ano. Manda a vinheta. Fala, fiel. Hoje eu preciso trocar uma ideia séria com vocês, porque o que está acontecendo com o Corinthians já começa a ligar um alerta de verdade no clube. E não é nem só pelo empate contra o Santos, é o conjunto da obra completa. Se você parar para analisar com calma, sem emoção, o nosso Coringão hoje é um time que depende de lampejo individual para sobreviver dentro de uma partida, dentro de um jogo. E isso, mano, não sustenta uma temporada inteira. Porque o futebol hoje exige coletivo, padrão e consistência. E o Corinthians simplesmente não passa isso pra gente. Você olha o jogo após jogo, os mesmos problemas eles continuam aparecendo. O time tem dificuldade para criar, tem dificuldade para pressionar, tem dificuldade para manter a intensidade e quando consegue alguma coisa nesse sentido, não é construção, é praticamente improviso. Aí entra um ponto que já começa a preocupar de verdade: os pênaltis. Isso aqui já passou do nível, foi azar. Faz tempo, fiel. O nosso Coringão perdeu seis dos últimos 11 pênaltis marcados. Isso, esse ano perdeu todos. Isso não é normal. Isso não é normal. Mostra falta de confiança, falta de definição e principalmente falta de preparo psicológico, fiel. E vamos ser sinceros, jogo grande decide nisso. Se o Corinthians não resolver isso agora, lá na frente vai custar caro. Aí você junta isso com outra coisa que pesa demais, a pressão. A eliminação no Paulistão ainda não foi digerida pela torcida e nem só pela eliminação, e foi pela forma como tudo aconteceu. Foi um time que não se impôs, não reagiu, não mostrou força. E fica no ambiente, fica no torcedor, fica dentro do elenco. E hoje o Corinthians entra em campo já pressionado, sempre entra pressionado. E a gente sabe como funciona. Ou responde rápido ou vai acabar virando crise. Dá para ignorar o que está acontecendo fora de campo. Fiel? A dívida diminuiu, isso é verdade, mas ainda é enorme e isso impacta diretamente o futebol. Limita a contratação, limita investimento, limita planejamento. E aí você entende por que o Corinthians está travado no mercado. Uma coisa liga a outra. O clube quer reforçar o elenco, mas não pode gastar, acaba não podendo gastar. Então sobra o que? A oportunidade, jogador livre no mercado para empréstimo. Só que isso raramente resolve na hora, que na hora que precisa. O torcedor começa a se perguntar: dá para brigar por coisas grandes assim? E chegamos no ponto principal. O Corinthians hoje não passa segurança. Não passa segurança. Não é um time confiável. Não é aquele time que você olha e acaba falando:
vai chegar forte, vai chegar forte no Brasileirão, na Libertadores. É um time que depende de momento, encaixe e individualidade. E isso é perigoso demais, fiel. Por quê? Porque os campeonatos longos existe consistência. E hoje, o nosso Coringão ainda não mostrou isso para nossa torcida. Também não dá para falar só coisas negativas, porque teve um cara que chamou a responsabilidade. Tô falando do Memphis Depay. Mano, o que ele faz não é normal. Chamou o jogo, tentou o tempo inteiro, criou jogadas e ainda fez puta de um golaço, mano. Um golaço. Foi um cara que apareceu quando o time não funcionava. E isso que se espera de um grande jogador do nível que ele é. Que ao mesmo tempo isso escancara ainda mais um problema, porque quando você olha pro resto do time, cadê? Cadê o coletivo? Hoje o Corinthians depende de um cara para resolver tudo. E quando depende só disso, quando você depende só disso, fica refém. Porque nem todo jogo ele vai estar lá para salvar a gente. Aí eu te pergunto, fiel, com sinceridade mesmo, o Corinthians tá evoluindo ou só tá sobrevivendo jogo após jogo? Porque uma hora essa conta ela vai chegar e quando ela chega não tem individualidade que resolva sozinho. Agora quero saber de vocês. Vocês confiam nesse time pro Brasileirão ou tá preocupado? Comenta aí, porque essa discussão tá dividindo a torcida. E você curte esse tipo de conteúdo sem passar pano? Já deixa o like, se inscreva no canal, porque aqui é Corinthians de verdade, de torcedor para torcedor. E eu volto com mais vídeos, com mais notícias. Valeu, segue o canal aí, canal do Lelê, e deixa o like. Valeu, brigadão. Até o próximo vídeo.